Existe um arquétipo muito comum no day trading. Um padrão de comportamento que se repete com precisão quase matemática. É o operador inconsciente. Aquele que age movido por emoção, impulso e necessidade de validação. Esse trader não opera o mercado. Ele reage a si mesmo. Ele entra no day trade como quem entra em um jogo de apostas. Arrisca sem estrutura. Quando ganha, sente alívio. Quando perde, sente dor. E essa dor não é apenas financeira. Ela atinge o ego, a identidade, a sensação de valor pessoal. A primeira perda gera desconforto. O desconforto gera pressa. A pressa gera decisões piores. A partir daí, o ciclo se instala. Ele tenta recuperar, aumenta o risco, dobra a mão, força entradas. Tudo para voltar rapidamente ao estado de segurança que perdeu. Nesse momento, a clareza desaparece. O operador inconsciente passa a agir como um animal emocional, ansioso, reativo, desesperado por controle. Cada nova entrada carrega mais tensão do que análise, mais expectativa do que leitura, mais medo do que presença. Quando o resultado piora, surge a necessidade de um culpado. O mercado se torna injusto. A corretora passa a ser suspeita. A estratégia deixa de funcionar. Sempre existe algo externo para responsabilizar. O que ele não percebe é que o mercado está apenas refletindo o seu estado interno. O gráfico não o persegue. O preço não o provoca. O mercado não pune. Ele apenas responde às decisões que estão sendo tomadas a partir de um estado emocional instável. Esse operador vive mudando de estratégia, não porque elas não funcionam, mas porque ele nunca permaneceu tempo suficiente em nenhuma delas com responsabilidade e disciplina. Cada novo curso representa uma esperança de salvação externa, um atalho prometido, uma nova ilusão. Esse comportamento não surge do nada, ele é aprendido. É induzido por uma cultura que vende simplicidade para algo que exige profundidade, que promete resultado sem transformação interna, que ensina técnica sem ensinar postura. Mas compreender a origem do problema não remove a responsabilidade. Permanecer inconsciente é uma escolha. Enquanto o trader age por emoção, ele não está operando o mercado. Ele está reagindo às próprias inseguranças, às próprias ansiedades, aos próprios medos. O mercado, nesse contexto, não é o inimigo, ele é o espelho. E só existe uma saída real desse ciclo, uma mudança completa de postura, uma ruptura de identidade, um deslocamento do operador emocional para algo mais elevado, mais estável, mais consciente. A partir daqui, esse caminho começa a se revelar. Toda queda no trading começa de forma pequena, quase imperceptível. Uma perda comum, uma operação que não funcionou. Nada fora do esperado para quem realmente entende a natureza do mercado. Ainda assim, é exatamente nesse ponto que a maioria se perde. A perda inicial não é o problema. Ela é neutra, faz parte do jogo. O que define o destino do operador é o significado que ele atribui a esse evento. No operador despreparado, a perda ativa uma reação emocional imediata. Surge a frustração. Logo depois, a sensação de injustiça. A mente começa a interpretar o prejuízo como ameaça. Não apenas ao capital, mas à identidade. O operador deixa de enxergar a operação como um evento isolado e passa a vê-la como um ataque pessoal. A partir desse instante, a leitura do mercado se distorce. O gráfico continua o mesmo. O fluxo permanece intacto, mas a mente já não está mais presente. Ela está ocupada tentando aliviar a dor emocional recém-criada. O foco se desloca, sai da leitura e vai para a necessidade de reparação. Surge então a tentativa de compensação. O operador não espera mais o contexto ideal. Ele antecipa entradas, força leituras, interpreta sinais fracos como oportunidades claras. Tudo parece justificável quando a urgência interna assume o controle. O objetivo já não é executar bem, é recuperar rápido,
Esse é o ponto em que a disciplina começa a ruir. Para compensar mais rápido, o risco aumenta, o lote cresce, a margem de erro diminui. O stop passa a ser visto como obstáculo, o plano como limitação. A operação deixa de ser técnica e se torna emocionalmente carregada. Cada nova entrada nasce contaminada. O operador já não executa com clareza. Ele executa com expectativa. Cada candle se transforma em esperança ou ameaça. Cada pequena correção gera ansiedade. Cada movimento contra ativa medo. A mente entra em estado de alerta constante. Nesse estado, a clareza colapsa. O operador perde a capacidade de avaliar o mercado de forma objetiva. Ele começa a ver padrões onde não existem, ignora sinais contrários, justifica erros em tempo real. A tomada de decisão se torna reativa, impulsiva, fragmentada. O ciclo se acelera, mais perdas surgem, a frustração se intensifica. A necessidade de recuperar cresce. O risco aumenta novamente. A espiral se fecha. O operador já não está operando o mercado. Ele está tentando se salvar emocionalmente. Esse é o verdadeiro colapso. Não financeiro, mental. E quando a mente entra nesse estado, nenhuma estratégia funciona. Nenhum indicador ajuda. Nenhuma técnica sustenta. Porque a fonte do erro já não está na leitura. Está no estado interno que conduz cada decisão. O operador, então, busca explicações externas. Culpa o mercado. Culpa a corretora. Culpa o horário. Culpa o ativo. Qualquer coisa que o afaste da responsabilidade real. Mas a verdade permanece silenciosa e imutável. O problema não foi a perda inicial. O problema foi a reação a ela. E enquanto essa reação não for compreendida e neutralizada, o ciclo continuará se repetindo. Com precisão, com consistência, com custo crescente. Quando a dor aparece, o operador busca um culpado. Existe um padrão previsível no comportamento de quem ainda não assumiu maturidade operacional. Sempre que o resultado não corresponde à expectativa criada, a mente busca um ponto externo para descarregar a frustração acumulada. Esse movimento não é racional, ele é defensivo, surge da incapacidade momentânea de sustentar a própria responsabilidade diante do erro. O primeiro alvo costuma ser o mercado. O trader passa a enxergá-lo como um ambiente hostil, manipulador e injusto. Ele acredita que o preço se move para puni-lo, que os movimentos são armadilhas e que existe uma lógica oculta destinada a confundir quem tenta operar com seriedade. Essa interpretação não nasce de uma análise profunda. Ela nasce da dor de aceitar que a leitura foi falha ou que a execução não respeitou critérios claros. Quando essa narrativa já não se sustenta sozinha, a culpa muda de endereço. A corretora se torna suspeita. O spread parece maior do que deveria. A plataforma trava nos piores momentos. A execução não reflete exatamente o ponto imaginado. Pequenas variações técnicas passam a carregar um peso simbólico desproporcional, servindo como justificativa emocional para preservar a autoimagem do operador. Em seguida, a estratégia entra no banco dos réus. Aquilo que ontem parecia promissor hoje é visto como limitado, ultrapassado ou ineficiente. O trader conclui que o problema não está em como ele executa, mas na ferramenta em si. Essa conclusão oferece alívio imediato, porque transfere a responsabilidade para algo externo e aparentemente objetivo. Ao mesmo tempo, impede qualquer evolução real. A consequência natural desse processo é a busca constante por algo novo. Um novo setup, um novo indicador, um novo método, um novo mentor. Cada novidade traz consigo a esperança de que, desta vez, o problema será resolvido, sem exigir uma transformação interna profunda. O operador passa a colecionar técnicas, mas não constrói fundamento. Acumula informação, mas não desenvolve clareza. Essa confusão estrutural gera um efeito silencioso e corrosivo. O trader já não sabe exatamente o que está testando, por quanto tempo ou com quais critérios.
Ele alterna abordagens antes que qualquer consistência possa emergir. Cada perda reforça a sensação de estar sempre começando do zero, enquanto o desgaste emocional se acumula de forma quase invisível. O que raramente é reconhecido nesse estágio é que a terceirização da culpa impede o surgimento da consistência. Não porque o mercado seja implacável, mas porque a mente que se recusa a assumir responsabilidade também se recusa a aprender de forma profunda. Sem responsabilidade não existe ajuste real. Sem ajuste, não existe evolução sustentável. Assumir responsabilidade não significa se punir ou se culpar de maneira destrutiva. Significa reconhecer que o resultado é uma consequência direta do estado interno ativo durante a leitura e a execução. Significa aceitar que o mesmo mercado oferece oportunidades semelhantes a operadores diferentes, mas os resultados variam conforme a postura mental de quem interage com ele. Enquanto a culpa estiver sempre fora, o poder de transformação também estará fora. O trader permanece dependente de fatores que não controla e prisioneiro de uma narrativa de vítima que enfraquece sua autonomia operacional. Esse estado não é permanente, mas ele só começa a se dissolver quando há disposição para olhar para dentro com honestidade. Esse comportamento não nasce do nada, ele é aprendido. A fragilidade emocional do operador não nasce do acaso, ela é construída. Formada aos poucos por um ambiente que ensina técnica sem consciência e promete resultado sem transformação interna. O problema não começa no indivíduo. Ele começa no modelo de ensino que o molda. A maioria entra no mercado através de conteúdos superficiais. A lógica apresentada é simples, direta e sedutora. Basta aprender um setup, identificar um padrão visual e executar com disciplina. O discurso ignora completamente o estado interno do operador no momento da decisão. O foco se concentra apenas na mecânica, como se o ser humano fosse um robô neutro diante do risco. Esse tipo de abordagem cria uma falsa sensação de preparo. O operador acredita que sabe operar porque reconhece desenhos no gráfico. Ele acredita que está pronto porque entende conceitos técnicos isolados. O que não lhe foi dito é que a técnica não atua sozinha. Ela depende diretamente do estado psicológico que a executa. As promessas simplistas reforçam esse problema. Ganhos rápidos. Liberdade financeira em poucos meses. Consistência apresentada como consequência automática de seguir regras externas. Esse discurso gera expectativa irreal e uma relação distorcida com o tempo. O operador passa a operar pressionado por resultados imediatos, não por maturidade progressiva. Quando a realidade se impõe, o choque é inevitável. As perdas surgem, a execução falha, a disciplina desaparece nos momentos de pressão. O operador não entende o que está acontecendo porque ninguém o preparou para lidar com a própria mente sob risco real. Ele foi treinado para clicar. Não foi treinado para sustentar estados internos instáveis. A ausência de profundidade na formação impede o desenvolvimento da autonomia. O operador não aprende a se observar, não aprende a reconhecer suas reações emocionais, não entende como crenças, medos e expectativas interferem diretamente na leitura do mercado. Sem essa consciência, cada perda se transforma em ameaça pessoal. Outro fator crítico é a ausência de formação individual. O ensino costuma tratar todos como iguais. Mesmas regras, mesmos horários, mesmos objetivos. Ignora-se que cada operador possui um ritmo psicológico diferente, uma tolerância ao risco distinta e uma relação única com o erro. Essa padronização cria operadores tecnicamente informados, mas internamente despreparados. O resultado desse processo é a formação do operador frágil. Alguém que depende constantemente de validação externa, que busca novas estratégias sempre que enfrenta desconforto, que confunde dificuldade com incapacidade. Esse operador não falha por falta de inteligência ou esforço.
Ele falha porque nunca foi ensinado a lidar com a própria estrutura interna. Reconhecer essa origem traz alívio. Alívio por entender que o problema não foi falta de caráter ou incompetência pessoal. Alívio por perceber que muitos passaram pelo mesmo caminho. Mas esse entendimento não pode se transformar em acomodação. Explicar a origem do problema não remove a responsabilidade de transformá-lo. O erro real não foi começar errado. Quase todos começam assim. O erro é permanecer inconsciente depois que os padrões se tornam evidentes. O erro é continuar operando no automático emocional, esperando que algo externo resolva uma questão interna. Existe outro caminho. Um caminho que não ignora a técnica, mas a integra a uma estrutura psicológica sólida. Um caminho que exige mais do operador, não em esforço, mas em presença, responsabilidade e honestidade consigo mesmo. Esse caminho não oferece atalhos. Ele exige uma mudança completa de postura. Exige abandonar a posição de vítima do mercado e assumir o papel de agente consciente da própria performance. A partir desse ponto, o operador deixa de buscar salvação externa e inicia um processo real de construção interna. É essa mudança que separa o operador frágil daquele que permanece estável diante da incerteza. E é a partir dessa transição que uma nova relação com o mercado começa a se formar. Existe um ponto no desenvolvimento do operador em que a simples correção de erros técnicos deixa de produzir avanço real. A partir desse ponto, o progresso exige algo mais profundo, mais estrutural e, inevitavelmente, mais simbólico. É nesse momento que surge a necessidade de um arquétipo superior, não como ideal abstrato, mas como referência concreta de postura, percepção e presença diante do mercado. Enquanto o operador inconsciente reage, o arquétipo superior observa. Enquanto um busca vencer o mercado, o outro busca alinhar-se a ele. Essa diferença não é apenas comportamental. Ela nasce de um paradigma completamente distinto sobre o que significa operar. O operador comum acredita que o mercado exige força, agressividade e velocidade. Ele associa performance à intensidade emocional. Quanto maior a pressão, maior ele tenta ser. Quanto maior a incerteza, mais ele força decisões. Esse modelo cria tensão constante e desgaste interno progressivo. O arquétipo superior opera a partir de outra lógica. Ele entende que o mercado não responde à força, mas à clareza. Não responde à pressa, mas à precisão. Não responde à necessidade, mas à leitura limpa do contexto. Por isso, sua postura é neutra, não por indiferença, mas por maturidade perceptiva. Neutralidade, nesse nível, não significa ausência de intenção. Significa ausência de conflito interno. O operador não luta contra o resultado, não tenta antecipar o que ainda não se revelou e não projeta desejos pessoais sobre o gráfico. Ele permite que o mercado se apresente antes de se posicionar. Essa postura cria uma ruptura clara com o paradigma anterior. O clique deixa de ser um ato carregado de expectativa emocional e passa a ser uma consequência natural da leitura. Não existe urgência, não existe ansiedade. Existe apenas alinhamento entre percepção e execução. A serenidade sob pressão não surge por acaso. Ela é fruto de uma mente que já não confunde valor pessoal com resultado financeiro. O arquétipo superior não se sente ameaçado por uma perda, porque entende que uma operação é apenas um evento dentro de um processo maior. Essa compreensão remove o peso psicológico que normalmente distorce a tomada de decisão. Ao observar o mercado sem julgamento, o operador acessa uma camada mais refinada de leitura. Ele não classifica movimentos como bons ou ruins no momento em que surgem. Ele observa estrutura, ritmo e intenção do preço com a mesma neutralidade com que um cientista observa um fenômeno natural. Essa postura amplia a clareza e reduz drasticamente o ruído interno. É importante compreender que esse arquétipo não representa frieza ou distanciamento emocional extremo. Ele representa estabilidade,
representa a capacidade de permanecer inteiro independentemente do que o mercado entrega em um intervalo específico de tempo. Essa estabilidade é o que permite consistência real. A grande ruptura acontece quando o operador entende que não precisa dominar o mercado para operar bem. Ele precisa dominar o próprio estado interno. A partir desse ponto, a luta desaparece e dá lugar à cooperação com o fluxo. O mercado deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um ambiente de leitura e resposta consciente. Essa postura não é abstrata nem filosófica demais para a prática. Ela se sustenta em pilares claros que organizam a mente, reduzem interferências emocionais e permitem que a execução aconteça sem esforço interno desnecessário. É sobre esses pilares que avançamos a partir daqui. Consistência não surge de talento isolado nem de momentos pontuais de acerto. Ela nasce quando o operador organiza o próprio funcionamento interno de forma coerente e sustentável. Um trader consistente não depende de sorte, de intuição instável ou de inspiração ocasional. Ele opera a partir de uma estrutura clara, repetível e consciente que se mantém mesmo sob pressão. Essa estrutura se apoia em pilares bem definidos, não como conceitos teóricos, mas como fundamentos vivos que sustentam cada decisão tomada diante do mercado. Quando esses pilares estão alinhados, o operador sente ordem interna. Quando estão desalinhados, qualquer tentativa de performance se torna frágil. O primeiro pilar é o técnico. Ele representa a capacidade de ler o mercado com objetividade, identificar contextos válidos e reconhecer momentos em que não existe vantagem real. Técnica não é acumular indicadores nem decorar padrões. Técnica é clareza operacional. É saber exatamente o que se está buscando no gráfico, por que aquela leitura faz sentido e em quais condições ela deixa de fazer sentido. Sem esse pilar, o operador entra em qualquer movimento e chama isso de oportunidade. O segundo pilar é o risco. Ele define os limites dentro dos quais o operador pode atuar sem comprometer a própria estabilidade. Gestão de risco não é apenas definir stops e alvos. É compreender o impacto emocional de cada perda e de cada ganho. É operar em um tamanho que permita clareza, continuidade e recuperação. Quando o risco é mal dimensionado, a mente entra em estado defensivo e toda a leitura técnica começa a se distorcer. O terceiro pilar é o emocional. Ele sustenta os outros dois. Esse pilar não se refere a controlar emoções à força, mas a operar a partir de um estado interno funcional. Um operador emocionalmente estável aceita perdas sem colapso interno, respeita limites sem negociação interna e mantém presença mesmo após sequências negativas. Ele não busca se vingar do mercado, nem provar valor através de uma operação isolada. Existe uma hierarquia clara entre esses pilares. A técnica orienta o que fazer. O risco define até onde ir. O emocional determina se tudo isso pode ser executado com consistência. Quando o pilar emocional falha, a técnica se torna instável e o risco deixa de ser respeitado. Quando o emocional está sólido, a técnica encontra espaço para se expressar e o risco permanece sob controle. Muitos operadores tentam resolver seus problemas fortalecendo apenas a técnica. Estudam mais, acumulam métodos e refinam entradas, mas ignoram o estado interno a partir do qual operam. Outros tentam ajustar o risco sem olhar para os impulsos que os levam a quebrar regras. O resultado costuma ser o mesmo: uma estrutura que parece sólida em teoria, mas colapsa na prática. Consistência exige integração. Cada pilar precisa existir, mas nenhum deles funciona de forma isolada. A técnica sem controle emocional gera excesso de confiança. O risco sem clareza técnica gera paralisia. O emocional sem estrutura técnica gera ilusão de maturidade. O operador consistente entende essa dinâmica e constrói o próprio sistema interno respeitando essa ordem. Quando esses pilares estão organizados, operar deixa de ser um campo de conflito interno.
A decisão flui com menos esforço. A execução acontece sem negociação emocional constante. O resultado deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência natural de um processo bem estruturado. Ainda assim, mesmo pilares sólidos não encerram o desenvolvimento do operador. Eles formam a base, mas não definem a totalidade. Existe algo além da estrutura. Uma integração mais profunda que transforma esses pilares em uma identidade operacional única. E é a partir dessa integração que o próximo nível se revela. Ao longo de toda a jornada no mercado, existe um ponto em que o operador percebe algo decisivo. Nenhuma técnica se sustenta sozinha. Nenhuma leitura gráfica é suficiente sem um eixo interno estável. Nenhuma execução permanece limpa quando a postura mental oscila. Nesse ponto, nasce a compreensão de que a mentalidade não é um elemento adicional do trading. Ela é a estrutura que mantém tudo operante. Mentalidade não significa pensamento positivo nem motivação passageira. Mentalidade é a forma como o operador se posiciona diante do processo. É a atitude silenciosa que antecede cada decisão. É o modo como ele interpreta o erro, a perda e o tempo. É a capacidade de permanecer funcional mesmo quando o mercado não oferece recompensa imediata. O operador imaturo busca soluções externas. Ele troca de método, ajusta parâmetros, procura o próximo indicador. O operador que amadurece compreende que a evolução real acontece quando o foco se desloca do mercado para a própria postura diante dele. Nesse estágio, o aprendizado deixa de ser uma busca ansiosa por respostas prontas e passa a ser um processo contínuo de refinamento interno. Aprender nesse contexto não é acumular informação, é organizar a própria experiência. É observar padrões de comportamento. É identificar reações recorrentes diante do risco. É reconhecer em quais momentos a clareza se mantém e em quais momentos ela se perde. Esse tipo de aprendizado exige honestidade, exige presença, exige disposição para olhar para si mesmo sem distorções. A organização surge como consequência direta dessa mentalidade. Não apenas organização técnica, mas organização mental. Rotina definida. Processo claro. Critérios respeitados. O operador deixa de improvisar sob pressão e passa a executar a partir de estruturas previamente construídas. Essa organização reduz o ruído interno, reduz a tensão acumulada, cria um ambiente mental onde a decisão nasce com mais naturalidade. A autoanálise também se transforma. Ela deixa de ser um julgamento carregado de emoção e passa a ser uma leitura objetiva do próprio comportamento. O erro não é mais interpretado como falha pessoal. Ele passa a ser visto como informação. A perda deixa de atacar a identidade do operador. Ela se torna um dado dentro de um processo maior. Essa mudança de postura altera profundamente a relação com o mercado. Quando a mentalidade se consolida, a postura diante do erro se torna mais madura. O operador não tenta fugir da perda nem compensá-la de forma impulsiva. Ele absorve, ajusta, continua. Não existe pressa para recuperar. Existe compromisso com o processo. Esse compromisso gera estabilidade. A estabilidade gera clareza. A clareza sustenta a performance ao longo do tempo. Nesse estágio, o operador compreende algo essencial. A diferença nunca esteve no mercado. O mercado sempre foi incerto, sempre foi variável, sempre foi imprevisível em certos níveis. A verdadeira diferença está na postura com que cada operador se apresenta diante dessa incerteza. Quando a mentalidade muda, o objetivo também muda. O foco deixa de ser vencer o mercado em cada operação e passa a ser operar de forma alinhada, consistente e consciente. O resultado financeiro não desaparece. Ele apenas deixa de ser o centro emocional do processo. Ele se torna consequência natural de uma postura bem construída. Esse é o ponto em que todas as facetas se integram. Técnica, leitura, execução,
observação e equanimidade passam a operar sob um mesmo eixo. A mentalidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna o elemento unificador que sustenta tudo. É aqui que o operador deixa de lutar contra o mercado e passa, finalmente, a operar a partir de si mesmo. Ao longo de toda essa construção, um ponto se torna inevitável para quem observa com honestidade. O verdadeiro amadurecimento no trading não acontece quando o operador descobre uma nova técnica, nem quando ajusta mais um indicador no gráfico. Ele acontece quando a obsessão pelo acerto começa a ser substituída por um compromisso profundo com a qualidade da execução. O mercado, nesse estágio, deixa de ser visto como um campo de batalha e passa a ser compreendido como um espaço de lapidação constante. Cada movimento de preço se transforma em um teste silencioso de postura. Cada operação revela não apenas a leitura técnica, mas o estado interno que sustenta aquela leitura. O mercado não ensina com palavras. Ele ensina expondo incoerências. É nesse ponto que análise técnica e análise mental deixam de existir como áreas separadas. A leitura do gráfico passa a caminhar junto com a leitura de si mesmo. O operador percebe quando há clareza genuína e quando existe apenas vontade disfarçada de convicção. Ele reconhece o momento em que a entrada nasce de alinhamento e o momento em que nasce de expectativa. Essa integração não é abstrata. Ela se manifesta diretamente na forma como o trade é executado. Assumir responsabilidade total se torna inevitável. Não há mais espaço para terceirizar culpa, justificar falhas ou atribuir resultados ao acaso. Cada decisão é compreendida como reflexo direto do estado interno, presente naquele momento. Essa responsabilidade não gera peso, ela gera liberdade. Quando o operador entende que o eixo está dentro, ele deixa de depender do mercado para se sentir seguro. A serenidade surge como consequência desse reposicionamento. Não como passividade, mas como estabilidade ativa. Um estado em que a mente não precisa provar nada, recuperar nada, nem compensar nada. A execução se torna limpa porque não carrega excesso emocional. O stop é respeitado porque não ameaça a identidade. O ganho é recebido sem euforia porque não define valor pessoal. Nesse estágio, o trader não entra em todas as oportunidades, apenas nas que fazem sentido dentro do seu critério e do seu estado. Ele entende que excelência não é frequência, é precisão. Não é intensidade emocional, é coerência interna. O foco deixa de ser o resultado isolado e passa a ser a repetição disciplinada de boas decisões ao longo do tempo. O operador que alcança esse nível compreende algo fundamental. O mercado sempre será incerto, volátil, indiferente. Tentar vencê-lo é uma luta perdida desde a origem. O único domínio real possível é o interno. O trader inabalável não busca vencer o mercado. Ele busca dominar a si mesmo. Se você gostou desse áudio, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe um gostei e comente abaixo sobre seus insights. Vejo vocês no próximo vídeo.